Meus queridíssimos amigos, tudo bom? Quem está falando aqui é o Renan e o Pedro. E esse aqui é um vídeo interessante, vamos falar sobre radialistas, Pedro. Olha só, que moderno, em pleno 2019. Sim, o próximo a gente vai falar sobre os melhores casos do telégrafo. Você vai ver, muito bom, né? Muito bom, muito bom. O melhor telegrafia, o rei do pombo correio também. Né? O cara manda, comentários políticos do pombo correio. Ia ser demais isso. Tá chegando um pombo correio agora falando que o governo Collor foi uma bosta. Enfim, vamos comentar, porque hoje em dia a rádio misturou com a internet, a rádio está mais efetiva que a televisão, com querendo ou certeza. não, a meu ver, a Jovem Pan é mais influente, por exemplo, do que a Globo na formação da opinião pública. E aí tem muitos radialistas lá, vamos comentar de alguns que estão fora, vamos sortear aqui no bolo e vamos comentar. Então, uma coisa que todo mundo pediu, qual a opinião de vocês sobre fulano, beltrano, ciclano, vocês terão todas agora, hein? Mas antes, como sempre, a gente tem que pedir aí pra você se inscrever no canal do MBL. Agora tem um botãozinho muito maroto que é o tal do Seja Membro, né? Que você ganha uns emojis do MBL, você viu? Tem um moncinho, tem um raiozinho, então clica lá, tem conteúdo exclusivo, tem um monte de coisa bacana. Também vamos ter dia 23, evento, né? Congresso do Movimento Brasil Livre do Estado de São Paulo, em São José do Rio Preto. Estaremos lá. Sim. Vai ser show de bola. E se você quiser ficar bonitão igual a gente, com essas camisas maravilhosas, tipo o Lula está preso, babaca, e ser da equipe de produção do MBL, você pode acessar a nossa loja, vamos deixar o link na descrição, beleza? É isso, então vamos lá, vamos começar aqui? Sorteio um? Sorteio. Sem olhar, hein? Vamos lá, tcharaná, tcharaná. Então, quem temos aqui? Bandido! Antônio Villa! Marco Antônio Villa, hein? Olha só. O que você acha do Villa? Cara, eu acho que, assim, o Villa, ele é muito histriônico, né? Muito... como eu posso dizer? É um caçador de bandidos. Sim. Né? E para isso, ele cumpre esse papel. Ele cumpre esse papel muito bem. Uma das últimas coisas que eu vi dele que eu não gostei era realmente quando teve aquele desastre da Vale, né? Que ele levantou um argumento aí de você atrelar o lucro da Vale com a responsabilidade. Isso eu não acho que é um argumento de uma linha boa, até não está em linha com o que ele defende. Mas de resto, nessa cruzada dele contra a corrupção, eu acho ele muito correto. O erro das pessoas que às vezes avaliam o Villa é julgar ele por não ser tão de direita quanto elas imaginam. Mas acho que o papel do Villa não é esse. Primeiro, ele é um historiador, ele cumpre o papel como historiador. E segundo, que o foco dele, das declarações dele, é sempre de combate à corrupção. Sempre. E nisso ele é muito coerente. Ele é quase um Carlos Lacerda, mas né? Sim. E ele é duro com isso, e assim, ele bate em todo mundo. E eu acho que o papel, o saldo do Villa é extremamente positivo. Desde Nabucodonosor eu caço os corruptos. Bandidos e corruptos, bandidos. E ele é divertido. Ele eu dou legal, risada. Ele é um fofo. Ele é um fofo, eu acho ele Eu não sei se ele é fofo, mas eu acho ele engraçado. Não, deve ser um fofo briguento, mas é fofo. Santos, querido Santos. Sabe o que deve ser? Ele deve ter uma dor na ciática de ficar sentado lá e ele ai, bandidos! Bom, vamos mais um? Sou fã. Mais um? Quem estamos aqui? Coppola. Cara, Coppola, outro da Jovem Pan. Cara, o Caio, eu coloco ele na escola Kataguiri de pessoas com raciocínio muito rápido e capacidade de articular os dados que eles obtêm de uma maneira muito fluente. Sim. E ele e o Kim são muito similares nisso aí. Se for pegar, os dois eles porque pá. E aí o interlocutor, às vezes o cara que tá debatendo com ele, fica meio atônito, porque ele toma um chá de dado lá na frente. De conhecimento, né? E o Coppola faz uma coisa que é muito legal, que todo mundo deveria fazer, mas infelizmente a maioria das pessoas não fazem, principalmente, né, no programa dele, que é pesquisa. Todo mundo sabe qual é a pauta que vai ser abordada com alguma antecedência. Faça-se a pesquisa, né? Porque a gente vê, isso é muito legal do Coppola, que ele fala as coisas com propriedade, ele refuta os outros apresentadores com propriedade porque ele é um bom pesquisador. Sim. Ele perde o tempo dele falando qual é o projeto de lei que está sendo discutido, o que está sendo discutido, qual é, por que isso? Então ele faz essas perguntas e aí na hora de passar para as pessoas ele tem essa clareza, o que é muito bom para o debate. Ele entra no detalhe, acho que entrar no detalhe é uma coisa que é... Ele sabe do que está se falando, é mais do que só entrar no detalhe, porque os outros caras nem sabem. Tem uns outros aqui que a gente vai falar que apresentam o programa com eles, cara, parece que ele acordou e sentou lá e aí falou, agora é isso. Ele tinha uma opinião do esfíncter. Eu tenho uma opinião aqui. Ele pá. É legal, assim, eu fico feliz porque tem muita gente que espera figuras que vão ficar pop dentro da direita, na rádio, etc., baseado em dar a opinião que você gosta. O Caio, ele dá dados e fatos, eu acho que ele tá ganhando uma credibilidade muito baseado nisso, isso é bom pra caramba. Gosto também. Quer sortear um? Vamos lá. Vamos ver... Augusto Nunes, vovô, patriarca hoje ali da rádio.
Vou te falar. O que você acha do Gutão? O Augusto Nunes, ele já teve no TV Veja, ele já sempre foi um jornalista escrito, sempre foi um excelente texto, foi no TV Veja, depois ele apresentou o Roda Viva, né? Ele tem aquela ironia fina de quem tá com um ou dois passos na frente do próprio entrevistado. É tipo aquela ironia que fala assim, tinha espaço pra ele lá com a Joyce no TV Veja? Essa foi fina. Foi. Não tem como ser, né? Bom, ele é foda. Ele, no sentido, ele e o Felipe Moura Brasil, que é outro que a gente vai comentar aqui, eles foram, de certa forma, um equilibrando o outro. Eu acho que o Felipe Moura era mais ideológico quando entrou, e o Augusto Nunes ele era ideológico de menos. E um acabou dando um equilíbrio hoje. O Augusto Nunes de hoje eu acho melhor do que o Augusto Nunes, por exemplo, do Roda Viva. Entendi. Mas é um grande nome, assim, é um nome... Fazendo um bom trabalho, profissional. Exato, e coisa que a gente fica falando assim, pô, a imprensa... Cara, a gente vai listar aqui inúmeros nomes como ele, que são excelentes nomes do jornalismo. Nomes que tipo, cumprem o papel deles muito bem. Vamos mais um aqui, mais um... Emílio! Grande Emílio. Cara, uma coisa do Emílio, assim, eu acho, é óbvio, né? Ele conduz aquele programa com maestria, né? O cara já tá há muitos anos aí no ar, líder de audiência, que em si só já é um puta feito. Sim. Mas o Emílio, ele é surpreendentemente profundo, muito além do que ele mostra. Sim. Né? Teve um dia que eu vi ele discutindo uma coisa até que você vai gostar, poder temporal e poder espiritual, e ele entrou nessa pauta e ele foi discutindo, a pessoa que estava lá, o convidado, eu não lembro quem era, nem entendeu o que estava se tratando, mas ele entrou assim, tinha domínio do tema. Então o Emílio é um cara assim que as pessoas têm uma percepção de que ele é muito inteligente, né? Mas acho que ele é muito mais do que ele aparenta, até pela estrutura do programa dele. Sim, o Emílio, assim, essa forma que agora tem, uma Jovem Pan tá explorando no Morning Show, o Pingos nos Is, o 3 em 1, ele inaugurou com o Pânico. Sim. Porque o Pânico sempre foi um programa de humor, e aí ele começou a utilizar o Pânico também como um instrumento de debate, de polarização, treta lá dentro, e aí eles expandiram o modelo. Ele tem isso que você comentou, ele se faz de bobo, na maior parte das vezes. O Emílio adora se fazer de bobo. E de incendiário. E de incendiário também. Sim. Ele, nesse ponto, assim, o cara que esconde a própria inteligência é um cara extremamente inteligente, né? Porque mais as pessoas tentam fazer demonstrações públicas de inteligência. Ah, como eu sou foda! E ele é o contrário disso, ele esconde a inteligência dele. Até pro outro se tropeçar, se faz de bobo por Sim. diversas vezes. Isso é muito, muito interessante. E a forma como ele conduz, o principal mérito é ter criado uma cultura de debates na rádio brasileira. Isso é fundamental. E acho que esse é o principal papel dele, inclusive pro cenário político nosso. Desde 2014, 2015, eles tiveram essa ideia no Pânico e foi. Sim. Mais um. Vamos lá. Temos aqui Reinaldo Azevedo. Polêmico, hein? Polêmico. Cara, a gente já teve, né, um relacionamento com o Reinaldo, a gente já conversou bastante com ele. Eu admiro duas coisas muito no Reinaldo. Primeiro, que ele tem uma memória fora de série. Sim. Né? E segundo, que ele tem uma profundidade intelectual, assim, também muito, muito grande, né? Você vê nos próprios textos dele, as referências que ele usa. E uma outra coisa que o Reinaldo tem, que até no que a gente falou do próprio Coppola, o Reinaldo não tem preguiça. Sim. Ele não tem preguiça, ele vai ler, você tem um projeto de lei de 200 páginas, ele vai ler as 200 páginas para emitir opinião. Nisso ele é muito sério. Nisso, de fato, ele é muito sério. E a galera, assim, eu sei que a gente falou do Reinaldo que vão bater, né? É. Cara, o Reinaldo foi um grande amigo nosso, o Reinaldo foi um cara fundamental no impeachment, por exemplo. Sim. As pessoas têm um pouco de memória curta e julgam ela. E brigou com a gente, Brigou com a gente porque... E nunca teve problema em brigar. Sim. E nesse ponto. O que eu acho, assim, o Reinaldo, parte boa, ele é o melhor texto de todos. Eu acho que você lê, você pode não concordar com nada que ela está escrevendo, mas no mínimo você vai falar, caralho, essas orações estão bem construídas, o uso de travessão tá bom, o texto você imagina a pessoa falando quanto lê. Segunda coisa é o seguinte, eu acho que a tese que ele defende, que está escrita, basicamente, e falada por ele nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, ele defende a ideia de uma existência de uma elite política, que é essa que está aí, com esses nomes que estão aí, com MDB, o próprio PT como partícipe disso, e ele defende a ideia da existência do establishment. E ele acha que é melhor isso... É um pouco a tese do Ortega y Gasset, né? Se não existe aristocracia, não existe civilização, e na medida que não existe aristocracia, também não existe civilização. E o questionamento tudo bem, então o Collor, ele é aristocracia, ou, sei lá, figuras abjetas que estão no MDB, no PSDB, etc. Né? E eu acho que ele comprou essa tese e está defendendo ela muito, porque ele acredita Lava Jato,
como é que chama? A própria ascensão do bolsonarismo, dessas figuras de internet é deletério, isso é revolucionário. Sim. E aí isso causa muita dissonância, a gente discordou, assim, inúmeras vezes, causa Então assim, a gente brigou, né, inclusive. Mas, não obstante, ele é coerente com o que ele fala. Né? Mesmo que isso irrite as pessoas e gere discordâncias, mas é uma figura emblemática. Sim. Mais um. Vamos pegar um aqui. Joel Pinheiro da Fonseca. Bom, sobre o Joel, até engraçado, eu estava vendo lá o Twitter da Corrupção Brasileira Memes e eles levantaram uma teoria que eu achei bem interessante. Eles estão falando que a direita é injusta com o Joel. Porque a direita não gosta do Joel, porque ela entende o Joel como o pior que a direita pode oferecer. Tipo um falso direitista. Tipo um bumbum guloso, eles falam, né? A gente é um pouco bumbum guloso. Aí, basicamente, o que eles falam é o seguinte, não, que na verdade você tem que enxergar o Joel como o melhor que a esquerda pode oferecer, e não como o pior que a direita pode oferecer. E aí ele se torna virtuoso. Então, nessa perspectiva, o Joel é muito foda. É muito o Joel é um cara que, assim, eu imagino que ele não gosta muito da gente, fica essa discussão sobre se é liberal ou não, o que é liberal, fica essa disputa, uma vez já fez vídeos atacando, mas não obstante, assim... eu até entendo onde ele quer ficar. Ele quer realmente se posicionar nesse centro, meio que parecido com o Partido Democrata americano. Agora, se a gente enxergar ele nessa lógica... Que é lógico do Partido Democrata também. O melhor que a esquerda tem oferecido é realmente... Eu queria que tivesse mais esquerdistas no Brasil como o Joel. Pô, lá lutando pela reforma da Previdência. Tudo bem, vai desarmamentista, uma puta, que saco, mas... Não, nesse sentido, assim... Assim, se... Caralho, abriu minha cabeça aqui. Dá pra ter diálogo. Puta do esquerdista, um PPS. Mais um aqui, Edgar. Edgar tá meio perdido, né? O Edgar, eu acho que ele foi VJ da MTV, ele surgiu, acho, como VJ da MTV. Aí ele ficou um tempo num hiato, fazendo umas coisas, acho, multishow, assim. E agora caiu lá na Jovem Pan. E eu não sei muito bem o que ele tá fazendo lá. Assim, ele é um mestre de cerimônias do programa. Eu acho que ele nem emite a opinião dele direito. Ele fica lá todo isentão, não sabe se é de direita, se é de esquerda. Daí eu acho que ele tá lá meio largado no Morning Show. Eu acho que ele é uma vítima do meio dele. Como ele não tem uma formação política sólida, isso está muito claro nas participações dele lá, ele é uma vítima do meio que ele está inserido, do meio social, do meio de convívio dele, e aí esse meio social molda as opiniões dele, e ele, como não tem solidez, ele fica basicamente se embananando. Aí ele tem um cara na frente dele, como o Coppola, cheio de dados e fatos para apresentar e sólido na que pega mal para ele concordar com os amigos dele, né? Então ele fica numa situação por vezes constrangedora. Que não é que ele quer concordar com o Coppola, mas ele não sabe nem como começar a discordar. Aí ele é obrigado a... Foi quando ele teve aquela discussão que pegou mal, foi umas 3 semanas, dos dois lá no programa, que ele falou que o Coppola falava demais e tal. Sim. Que você vê, a argumentação dele foi falar que o Coppola estava falando demais. E foi péssimo pra ele, ele saiu menor naquilo. Então o Edgar é o caso do cara realmente assim, ele não é um Emílio. O Emílio não se propõe a ser um politicão, um cara, um jornalistão. O Emílio é um cara que meio campo, aquele cara que foi tocando bola. Mas o Emílio toca a bola com fluência. O Emílio, como a gente falou, ele se faz de bobo pra bola rolar. O Edgar, pra mim, ele tá muito perdido. Sim, e o Emílio é provocador, né? Que o Edgar não é. Que deveria ser. O papel dele como lá host do programa, né? Deveria ser de provocar. Ele deveria provocar o Fefito, deveria provocar o Coppola. Pra ser um programa de qualidade melhor, e ele realmente não faz isso. Mas enfim, mais um é Felipe Moura. Felipe Moura Brasil, cara, ele já era twitteiro conhecido, blogueiro conhecido, foi organizador do livro do O Mínimo que Você Precisa Saber Pra Não Ser um Idiota, do Olavo. Cara, ele é um Olavete, a gente pode dizer, mas assim, entrando na lógica da CBM lá do Joel, ele é o melhor do que o olavismo pode oferecer. Sim. De longe. Ele é um cara assim, ele já era bom nos comentários dele no Antagonista. No Pingos nos Is e no convívio dele com Augusto Nunes, os dois, né, ficou aquela coisa, um foi melhorando o outro, e ele foi construindo uma persona pública própria e um posicionamento político próprio, independente do bolsonarismo. Essa perseguição que ele está sofrendo agora é já esse Felipe independente. Sim. Poderoso. Isso começa, estourou depois, né? O estopim foi depois, mas isso começa quando ele cunhou uma frase que eu achei muito boa, que é o petismo de direita. Sim. Né, ele foi lá, não sei se foi ele que cunhou, mas ele realmente deixou isso muito famoso, né? Ele fez um vídeo onde ele faz um manifesto falando do petismo de direita, e eu acho que essa indisposição começou a feder ali. Sim, eu lembro desse vídeo. Eu fiz uma matéria sobre esse vídeo no blog do MBL News. E tem um aspecto que é interessante, que é o seguinte, ele como, de novo, tá no convívio com o Augusto Nunes, ele tá
enxergando, ele tem que comentar o Brasil enquanto com as instituições, enquanto um organismo democrático. Ele acaba se desligando naturalmente do discurso do bolsolavismo, que é um discurso revolucionário, pouco comprometido com uma análise fria dos fatos. Até porque o papel dele, ele não tá lá para ser um alavete, ele tá lá para ser um jornalista. Mas aí os caras iam fritar. Era inevitável que fosse acontecer o que aconteceu agora. Mas a grande surpresa é o fato dele não só ter encarado, como ter se mantido altivo. Né? Talvez surpresa seja injusto, né? Como se eu imaginasse que não fosse ser corajoso nesse ponto. Mas ele ter sustentado o fogo, sabe? Isso aí, ele sustenta até hoje sustentando fogo e isso é alvissareiro, é bom, porque a gente precisa dessa independência. Perfeito. Mais um. Ele é similar ao Coppola também na escola dos dados. Sim. A escola Caio, Kim e Felipe Moura. Mais uma aqui, Vera Magalhães. Cara, a Vera, não sei o que você acha, assim. Começar pelo Estadão, que a gente conhecia ela da Folha. Sim. Estadão, BR18, cara, é tipo um outro antagonista, bom pra caramba. Informação boa e quente, muito furo. A Vera é o que, de todos esses, é a pessoa que você pode falar, esta pessoa é uma pessoa do meio do jornalismo, de redação, de jornal, redação escrita. E ela é uma boa jornalista. Eu acho que, para ficar claro aqui para as pessoas, tem dois tipos de jornalista, né? Que as pessoas discordam e confundem os dois. Você tem aquele jornalista que é picareta, que distorce a informação para passar a visão de mundo dele, para passar o que ele quer. E você tem aquele outro jornalista que fala a verdade, mas fala a verdade de um jeito que você não gosta. Né? Existe uma diferença muito clara entre os dois. Um é um bom jornalista, o outro não é um bom jornalista. Sim. Né? E a Vera, realmente, a gente pode ter nossas divergências com ela, a gente pode discordar dela, mas o fato é que, assim, ela não é canalha no que ela escreve. Não. Ela pode discordar, você fica puto que você discorda dela, mas tá coerente, tá certinho. Tem fonte, não tem aquele malabarismo retórico para provar um ponto de vista. Ela é uma jornalista stricto sensu. Sim. Ela é. E entre um ponto, por exemplo, às vezes as pessoas estão à procura desses comentaristas nas rádios que falem o que ela gosta de ouvir. A Vera é como se assim, a Vera não, o público, certos setores do público é tipo o torcedor de futebol que tipo, seu time perdeu, o jornalista fala, o São Paulo perdeu de 2-0, o cara é muito São Paulino, ele, como assim o São Paulo perdeu? São Paulo nunca perde, foi o juiz. Foi o juiz, né? E aí fica puto com o jornalista, né? Mas o São Paulo perdeu mesmo, né? Foi o que fizeram agora com o Felipe Moura e de certa forma fazem muito com ela, ela tem que fazer a análise fria, impor a opinião dela, você não vai necessariamente concordar, só que, cara, o jornalista não está lá necessariamente para você concordar com ele, né? Sim, ele está lá para passar informação. Isso, e também para gerar discordância. Acho que o debate que gera... Você não pode ficar preso numa bolha cognitiva só com pessoas falando o que você acha. A gente sofre isso no MBL, aqui no MBL News. Todo mundo concorda. A gente teve que chamar uns comunistas lá, veio o Caqui esses dias. Se não tem, né? Eu acho um problema. Você fica preso numa bolha. Fica alienado, né? Que é o que aconteceu com a esquerda. Sim. Mais um aqui. Vamos? Fefito! Grande Fefito. Bom... Esse, eu acho, sinceramente, que ele tá lá para ser o alívio cômico do programa, né? Ele era um cara que ele tava na folha acho que era da EBC, não era? Ele tava até saiu um escândalo e tal, cataram ele da EBC, né? Grande EBC aí que o governo Bolsonaro tá naquele, não sabe se fica ou se não fica. Vai ter uma gestão patriótica da EBC, não vai fechar não, patriótica. Pelo menos o Fefito saiu e foi parar na Jovem Pan, agora ele está na iniciativa privada falando bobagens. Mas o fato... é que realmente ele não faz nenhuma pesquisa, ele não tem propriedade de nada que ele fala, é um grande achismo. É um grande achismo em cima de achismo, e é óbvio que além dele estar contra o ânimos, né, da maioria dos ouvintes da Jovem Pan, ele ainda faz esse serviço, essa lição de casa de maneira porca, então é óbvio que nunca vai dar em nada. É o palpiteiro do lacre. Sim. E é aquela coisa, o despreparo da esquerda. A gente está vendo canais do YouTube agora da esquerda estudando para poder entrar no debate público, que é bem-vindo. O Fefito é ainda aquela caricatura, ele basicamente é o palpiteiro do lacre, ele vai ficar dando lacradinhas e palpitando, eu acho isso, acho aquilo, e pronto, ele vaticina, né? Então ele pega um tema, algo que aconteceu, o João Willis foi embora porque ele foi ameaçado, que absurdo essa ameaça lá. Sabe, vamos pesquisar um pouco, vamos olhar o histórico do João Willis. Construir um argumento direito. É bom que não faça também, né? Continue de alívio cômico aí, que a direita só agradece. Mais um último, pra gente encerrar? Tem mais um? Tem mais um. Andreasa. Grande Carlos Andreasa, hein? Esse aí também, alvo de muitas polêmicas, a galera... assim, o Andreasa, o que eu vejo? Ele
estabelece uma linha que tem certa similaridade com a do Reinaldo, na tese de que a existência de uma elite política é necessária para a estabilidade e o bom andamento das coisas. E ele talvez, assim, todo mundo ficou zoando ele dos erros. Cara, ele acerta um monte de coisa. Vários acertos dessa crise do bolsonarismo que tá tendo agora, de Eduardo, Carlos, do partido, que ele falou, eles estão tentando montar um partido. Tudo isso tá batendo. Agora, ele teve os erros que ele cometeu durante a campanha, erros recentes também que ele cometeu. Porque talvez no meu prisma ele dá um peso maior no poder das velhas máquinas políticas do sistema do que desses novos mecanismos que estão atuando, né? Porque ele não veio desse mecanismo novo, e aí ele deu pesos diferentes. Então, ao dar um peso diferente, ele acabou criando avaliações diferentes. Mas isso é do jogo, eu acho que ele claro. E assim, é da natureza, né, da análise política que existe o erro. Sim. A questão que você tem que ver é o seguinte: quando ele está pintando aquele cenário existe? Aquele cenário é factível? Né? E os cenários do Andreasa sempre são factíveis, sempre são baseados em premissas reais, são cenários possíveis. Toda análise política de futuro, ela é sempre baseada em um cenário possível. Sim. Né? E as premissas que o Andreasa coloca são premissas corretas. Ele pode errar, por exemplo, um fenômeno novo, um fenômeno imprevisível, que era esse justamente da força, né, desse novo momento histórico que a gente está vivendo, que é uma coisa quase sem precedentes na história. Sim. Então é natural que existam erros, mas isso não faz dele um mau analista. Não, nem de longe. Tanto que assim, se for pegar na análise do dia a dia, aquela que não vira um meme, ele vai acertando a análise, ele vai acertando os pontos. E a construção de um cara que tem uma identidade de uma direita clássica, responsável, conservador, pé no chão, conservador. Não, e é até injusto, né, o que as pessoas fizeram com o Andreasa, que vamos lembrar que ele é o editor da maior editora conservadora do Brasil. Na verdade, é a maior editora da América Latina, e ele conseguiu dar um viés, não um viés conservador, ele publica um livro de esquerda, mas ele deu espaço para essa onda. Não, ele formou uma geração de conservadores brasileiros que hoje está fazendo meme para zoar ele sem saber que ele é esse cara. Sim. É a grande ironia, né, da coisa. Ele fez o Olavo explodir com os livros, ao permitir que a Record soltasse. Foi um sucesso para os dois, tanto para o Olavo quanto para ele, quanto o Felipe Moura. E agora tratam ele como inimigo, como comunista. Bom, é isso, hein? Acabou, acho que esses foram os principais nomes das rádios aí. A gente poderia falar do Boechat, né? Mas Boechat veio a falecer. Mas assim, acho que falar do cara, o cara eventualmente ter crítica, o cara não tem como se defender, não é bacana. Mas é legal. Enfim, essa aqui é a opinião nossa sobre a galera da rádio. Já pediram muito pra gente gravar esse vídeo e está aí. Está gravado, espero que tenham gostado. Valeu, fui! Muito obrigado.